Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos iniciar agora o nosso livro de 2 Samuel. Então, lembrando que 1º e 2 Samuel era um só livro. Primeiro livro de Samuel, acredito que o autor seja o próprio Samuel, mas lembrando que ele morreu no finzinho ali do livro de 1 Samuel e que agora, provavelmente, quem deu continuidade na escrita do livro de 2 Samuel ou foi o profeta Gade ou foi o profeta Natan, ou os dois juntos, assim acredita a tradição judaica. E aí nós iniciamos aqui com a notícia, Davi recebendo a notícia da morte de Saul e da morte de Jonatas por uma amalequita. Então, esse amalequita é um jovem e ele conta a sua versão querendo crédito, achando que Davi iria dar algum tipo de benefício para ele. E ele fala que Saul chamou e pediu que ele tirasse a vida de Saul e assim ele o fez. Mas a verdade é que Saul ele não foi morto por esse amalequita, mas Saul recebeu as flechadas e no orgulho do seu coração ele não aceitou ser morto pelos filisteus e ele se jogou na espada e assim que ele morreu. E aí esse amalequita, esse jovem, ele querendo crédito, ele levou lá a coroa de Saul e o bracelete de Saul até Davi, mas Davi falou que com suas palavras ele se condenou, matando o ungido do Senhor. E assim Davi mandou que matasse esse amalequita. E lembrando que Davi também já estava um pouco furioso com os amalequitas, porque eles tinham queimado a sua cidade e tinham raptado suas mulheres e crianças. E ele foi lá e conquistou de volta todas as suas mulheres, crianças, despojos dos amalequitas. E aí, esse é o capítulo 1. E aí, Davi, quando ele ouve a notícia que Saul morreu, ele rasga suas vestes, seus soldados também rasgam suas vestes, ele chora, ele levanta uma lamentação por Saul e por Jonatas, e a Bíblia relata um grande, como é que é? Não sei se é lamentação, isso, uma grande lamentação, como uma poesia exaltando Esaú e Jonatas. Muito, muito bonito aqui no capítulo 1. E a questão é que, pelos Jonatas, nós entendemos, porque Jonatas era um homem de fé, um homem temente ao Senhor, um grande amigo de Davi. Mas por Saul é meio complicado por nossa mente natural entender essa lamentação, porque Saul o tempo todo estava perseguindo Davi. Mas a questão é que de fato Davi gostava de Saul. Davi ele não queria usurpar o trono de Saul. Davi nunca desejou o trono, nunca desejou ser rei. O Senhor o escolheu como rei. E Davi ele amava Saul, ele não queria que acontecesse nenhum mal a Saul. Ele teve a oportunidade 2 vezes ali de tirar a vida de Saul e assim ele não fez, porque ele de fato amava Saul. E quando ele recebe essa notícia, então ele lamenta a morte de Saul, ele rasga suas vestes, ele levanta um jejum, eles choram, ele levanta um planto ali com os seus homens, as mulheres presentes, e ele faz esse sinal de humildade e humilhação por causa desses 2 grandes homens, como ele coloca na lamentação, fala que tanto Saul como Jonatas foram grandes 2 guerreiros. E aí, nós entramos no capítulo 2, fala assim, Davi é aclamado rei de Judá. Então aqui, Davi ele é ungido sobre rei de Judá, e Abner, que é o chefe do exército de Saul, ele pega o filho de Saul, um dos filhos de Saul que está vivo ainda, que é o filho Isbosete, e ele o proclama rei de Israel. Então, Davi, rei de Judá, Isbosete, rei de Israel. E aí, cara, acontece um cenário muito doido, que Abner, ele vai confrontar Joabe, que é um dos chefes do exército de Davi, e eles separam ali 12
de cada grupo, né? 12 de Abner, 12 jovens de Abner e 12 jovens de Joabe. E eles se enfrentam, e, na verdade eles se matam, um cenário muito doido. E aí acontece uma guerra que eu botei até o título assim, ó, a guerra entre família. Porque depois que eles se matam, acontece uma fuga e Joabe começa a perseguir Abner. E olha o que Abner, o chefe da tribo, o chefe do exército de Saul, fala para Joabe, que é chefe do exército de Davi. Ó, versículo 26. Achei muito interessante isso. O inimigo fala isso, ó. Então Abner gritou para Joabe: Tu continuarás matando a espada para sempre? Não sabes que isso levará à amargura? Até quando demorarás em ordenar as tropas que desistem de perseguir seus irmãos? Tipo, ele tá falando assim, Joabe, nós somos todos irmãos, uma só família. Tu não tá vendo que você matando a gente, você está diminuindo a sua família? Joabe respondeu, versículo 27, Vive Deus, que se não tivesse falado, só amanhã cedo as tropas teriam cessado de perseguir cada um seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e toda a tropa parou e não perseguiu mais Israel, nem continuou lutando. Então tu vê que o Senhor liberou uma graça sobre Abner para ele liberar essa pérola, essa sabedoria e liberou graça para Joabe para que ele ouvisse Abner. E nessa guerra civil, nessa guerra de família, 19 homens foram mortos de Davi e 360 homens foram mortos de Benjamim. E assim nós terminamos a nossa visão panorâmica do capítulo 1 e capítulo 2 com, com a beleza do coração de Davi, com sua humilhação, seu quebrantamento diante da notícia da morte de Saul e Davi, e Saul e Jonas. Davi ele poderia ter ficado alegre porque ele foi aquele que o perseguia foi morto, aquele que atrapalhava a sua posição como rei foi morto, mas ele não teve essa atitude. Ele teve uma atitude de humilhação, uma atitude de quebrantamento, uma atitude de alguém que realmente amava o ungido do Senhor. Isso é lindo demais. Isso é uma lição para mim e para você, que nós não devemos nos preocupar com o ministério, nós não devemos nos preocupar em ter grandeza, nós devemos somente nos preocupar em amar a Deus, porque Davi só foi quem ele foi por causa que ele amava de fato o Senhor. E então nós vamos ter aí uma história linda sobre Davi até o capítulo 10 e depois um drama terrível com o pecado e a consequência de Davi por ter adulterado e ter cometido um assassinato. Beleza, irmãos? Vamos seguir a nossa visão panorâmica. Até a próxima. Fui!